Bem-vindos à minha primeira vídeo resenha de 2013. Esse ano eu estou participando de um projeto chamado Amásia, A Volta ao Mundo em 80 livros. Então, não vai ser todos os livros esse ano, logicamente, mas eu vou ler 80 livros de diversos lugares, além dos livros da faculdade e dos livros por entretenimento. No momento, eu já concluí 2 livros desse projeto. Foi A Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne, que foi um livro bastante interessante pelo fato de ter sido escrito no século XIX e, assim, sem muitas descobertas científicas, e é uma proposta um tanto mágica demais, essa coisa de pensar em viajar ao mundo em só 80 dias. Então o livro acaba sendo bem interessante, cheio de coisas que a gente normalmente não pensaria que poderiam acontecer. É bem cômico, não tem muita exploração de personagens, mas do enredo, mas não fala assim muito da cultura dos lugares. Ele só conta, foca mais no roteiro da viagem do que na maneira como ela ocorre, né, do que dos lugares por onde passa. É bem interessante, é um livro bem curtinho, acho que assim, é ótimo para ler, para se relaxar e se divertir um pouquinho. É bem interessante. Depois desse, eu li o que eu vou fazer a vídeo resenha agora, que é O Assassino Cego, da Margaret Atwood. A Margaret, que não é Margaret, é Margaret, que não tem H, ela é uma autora canadense que, assim, a história dela é muito boa, só que eu não vou ficar me detalhando muito, porque vai ter um texto sobre isso no Amásia, então se vocês quiserem saber, vocês leiam depois. Mas a história dela é muito legal. Ela é, assim, uma das escritoras mais renomadas do Canadá. E esse livro, O Assassino Cego, foi escrito no ano 2000 e ganhou o Booker Prize de 2000, que é um dos principais prêmios de livros escrito na língua inglesa. Ele é meio acabadão, assim, que eu peguei na biblioteca pública, porque ele é um livro meio caro, mas depois que eu terminei de ler, eu percebo que eu compraria ele, mesmo sendo caro, porque é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. São 3 livros em um, porque assim, deixa eu explicar, é bem complicado. Tem a história principal, que é de 2 irmãs, que é a Iris Chase e a Laura Chase. Aí, o livro é narrado pela Iris, e ela tá contando a história da vida dela e, consequentemente, da vida da irmã dela. Então esse é o livro principal, que na verdade é tipo, ela tem 82 anos e tá escrevendo esse livro da história da vida dela e da irmã dela. Tá, então isso já é um livro. Aí depois temos o livro O Assassino Cego, que foi escrito pela Laura Chase. Cadê? Aqui, ó. Daí ele vem escrito assim, ó. Tem os capítulos assim, O Assassino Cego. Então, esse é o livro que a irmã da Iris, a Laura, escreveu. É uma história bem, assim, difícil de engrenar. E dentro desse O Assassino Cego, tem conta a história de um cara e de uma moça, né? E esse rapaz, ele conta outra história, uma história bem louca de ficção científica para essa moça, que seria o 3º livro. E só nessa história é que tem o Assassino Cego. Então assim, no começo o livro é bem confuso, porque você não entende que tem tantas histórias. Porque assim, a primeira parte, né? Parte 1. Aí que tem a ponte. Aí tá. Aí depois vem uma notícia de jornal. Aí em seguida vem o Assassino Cego. E daí você não faz ideia, né, do que tá rolando nessa parada. Só que daí, conforme você vai lendo, você capta a essência da coisa. O começo do livro é muito confuso, é muito esquisito, assim, de ler. É meio chato. Mas, a partir da página 70 e pouco, por aí, ele, tipo, fica
fantástico. E o livro é dividido assim, tem uma unidade, que é a história das irmãs Chase, aí outra unidade, que é o assassino cego e notícias de jornal. E você fica, tipo, 400 páginas do livro pensando que uma coisa tem absolutamente nada a ver com a outra, que é tudo besteira, que você podia pular o assassino cego e ler só a outra parte. E daí chega no final, o final é bombástico, e você descobre que tudo faz sentido. E, nossa, é muito bom. Eu, por exemplo, não estava entendendo a história da maneira que ela estava sendo contada. Então eu parei de ler o assassino cego e li só a história das irmãs Chase. Aí chegou no final, que eu entendi o porquê do assassino cego estar na história, eu achei muito bom. E daí eu voltei e li só o assassino cego, entendeu? Eu acho que assim eu compreendi melhor as coisas. Não sei, né, se as outras meninas que leram compartilham dessa visão, mas foi o que eu achei. E mesmo assim eu pulei a história de ficção científica porque eu não estava entendendo nada. E ela não é muito relevante mesmo. A não ser que você goste de ficção científica. Mas enfim, é um livro muito legal porque ele mistura vários gêneros literários. Tem poema, romance histórico, ficção científica, tem tudo. E você acredita tanto na história que você termina o livro e você fica encucado em saber que nada disso é verdade, que a Margaret Atwood inventou a história. Porque não parece uma história inventada. Parece o retrato de uma história real, de uma coisa completamente real que aconteceu com uma família provinciana do Canadá no início do século XX. É muito bom. Ele perpassa pela história das duas guerras mundiais, da Grande Depressão, de toda a história do comunismo, o feminismo. É muito, muito bom. Sério, eu nem sei muito assim como ficar descrevendo. Ele tem passagens ótimas. E eu realmente não quero ficar dando assim muitos detalhes, porque a gente vai ter uma quinzena sobre ele no Amásia. Então, sugiro que vocês vão lá dar uma olhada, leiam e deem um jeito de ler esse livro, cara. Ele tem 495 páginas. Até 70 é muito chato, mas depois dos 70 vira um dos melhores livros que eu já li. Nossa, recomendo muito. Então, já tô lendo mais 3 livros. Então em breve eu volto com outras histórias pra vocês. Tchau!